Condições para uma religião mundial. Nos seus estudos, o professor Hajime Nakamura discute não só a influência do budismo sobre o cristianismo, mas aborda também a questão da influência budista sobre a filosofia grega. Uma vez que a Grécia é, em geral, considerada como o berço da filosofia ocidental, deveríamos naturalmente esperar que, em vista do que foi dito acima sobre o intercâmbio cultural entre os dois mundos, a filosofia ocidental tivesse sofrido algum grau de influência budista, ainda que indiretamente. Para começar, notaríamos que o budismo e a filosofia grega compartilham de interesse comum por problemas tais como a verdadeira natureza da vida, da existência e do indivíduo. A injunção socrática, conhece-te a ti mesmo, é justamente famosa, mas Shakyamuni também disse: bens farias em te examinares e refletires sobre ti mesmo. Nas escrituras budistas, não há fim às passagens que preconizam esse autoestudo. Abre aspas. Assim te digo, Ananda, deves usar a ti mesmo como lâmpada, usar a ti mesmo como ponto de referência, e não confiar nos demais. Deves usar o Dharma como uma lâmpada, usar o Dharma como ponto de referência, e não confiar nas demais coisas. Fecha aspas. Mais uma vez, abre aspas. O ponto de referência para o ser não é outro que o ser. O ponto de referência para o ser não é outro que o ser. Que outro ponto de referência deve haver? Quando o ser se acha sob controle e regulado, o homem obtém um ponto de referência difícil de adquirir. Fecha aspas. Em termos gerais, a religião e filosofia surgem da reflexão do homem sobre a natureza do mundo, da existência humana e da consciência de sua identidade como ser humano. O conceito de pecado original do cristianismo e o estilo de vida budista que procura libertar o indivíduo dos males do desejo humano são por igual expressões do espírito intenso de luta pela salvação do homem. Estão intimamente vinculados a ideais humanos e a busca de um estilo de vida universalmente válido. Essa afirmação talvez pareça extremada, mas eu, de maneira alguma, acredito que qualquer volume de mudança em sistemas ou organizações sociais traga melhoramentos ao mundo, a menos que o próprio homem, criador e controlador desses sistemas e organizações, mude de alguma maneira. A religião e a filosofia, em vez de buscarem a reforma das instituições sociais, sustentam que é essencial, em primeiro lugar, efetuar a reforma da natureza interior do indivíduo. Isto é, adotam a opinião de que, sem uma revolução humana, não poderá haver uma revolução social. Passando a vista pelas atividades revolucionárias na história mundial, notaremos que as revoluções feitas com base em alguma revolução precedente na consciência do homem como um todo, foram as de implicações mais vastas e as mais duradouras em seus efeitos. Em contraste, as que foram impostas ao povo pela força e uso de armas acarretaram grandes sacrifícios e sofrimentos e tiveram efeitos relativamente curtos. Nesse particular, temos que dar um destaque especial ao budismo e ao cristianismo, que continuam há 2000 anos ou mais a servir de pontos de apoio a números incontáveis de pessoas no Oriente e Ocidente, e que definiram para elas os ideais de acordo com os quais devem viver. Em seu Literary Criticism, East and West, Literary Criticism East and West, diz Lafcadio Hearn que a maioria das lendas e fábulas do Velho Mundo poderia ser levada até suas origens budistas. Na verdade, estudos de folclore comparado demonstraram que numerosas histórias de fadas do Ocidente derivam de fato de fontes budistas e indianas. Além do mais, e este fato é frequentemente apontado, a famosa passagem bíblica sobre o filho pródigo tem um paralelo quase exato no Lotus Sutra. Esses paralelos sugerem, mais uma vez, que forçosamente houve alguma ligação entre budismo e cristianismo.
Mas, ainda que não tivesse havido contatos diretos, acho que poderíamos, com segurança, fazer a afirmação seguinte: em todos os casos em que o homem procura seriamente discutir a verdadeira natureza da vida humana, mesmo que haja diferenças em seus métodos ou ângulos de enfoque, ele forçosamente chega a certo número de conclusões comuns. O desenvolvimento do budismo e do cristianismo, a ponto de atingirem a estatura de religiões mundiais, mostra, na minha opinião, que ambos estão de posse de certas verdades universais, devido à maneira como aprendem a natureza do homem e mergulham na essência do mundo fenomenal, são capazes de convencer milhões de pessoas da validade de seus ensinamentos. E foi essa capacidade que lhes permitiu tornarem-se religiões mundiais. A filosofia ocidental e o cristianismo, em particular, ocuparam-se durante longos períodos de tempo com a investigação de conceitos difíceis como imortalidade e a prova da existência de Deus. De maneira semelhante, conceitos budistas como transmissão, karma e originação dependente resultaram numa grande riqueza de especulação filosófica. Se essas duas religiões nunca houvessem surgido para desafiar o homem ao debate e à especulação filosófica, a história intelectual da humanidade teria sido, indubitavelmente, muito mais pobre. O professor Nakamura isolou 3 fatores que, acredita ele, deram ao budismo e ao cristianismo meios de adquirirem a estatura de religiões universais. Em primeiro lugar, fizeram um esforço consciente para combater os elementos encantatórios e outras crenças e práticas mágicas das religiões mais primitivas. Em segundo, rejeitaram os sistemas de sacrifícios defendidos pelas religiões tradicionais. Até mesmo seus métodos de condenação foram semelhantes, os budistas comparando os brahmanes a cegos, e os cristãos usando a mesma comparação na denúncia dos fariseus. Em terceiro, conseguiram ambas transcender os conceitos estreitos de raça, classe e nacionalidade. No budismo, isso tomou a forma da insistência na igualdade das 4 classes tradicionais da sociedade indiana, enquanto que no cristianismo significa a rejeição da distinção entre judeu e gentil. Abordamos os primeiros 2 fatores na discussão acima. O terceiro, ou a capacidade de transcender as distinções de raça e nacionalidade, constitui naturalmente uma condição necessária para que uma religião se espalhe além de sua região de origem. Essa condição, que permitiu ao budismo viajar para o leste e chegar à China, para o sudeste da Ásia e para o oeste até o mundo helênico, já estava presente como dogma fundamental há 2000 anos, como é demonstrado pelo trecho seguinte no As Perguntas do Rei Milinda. Abre aspas. Porque, se ancorado na virtude e cuidadoso na atenção, seja na terra dos citas ou dos gregos, na China ou na Tartária, em Alexandria ou em Nicumba, em Benares ou em Kosala, em Caxemira ou em Gandhara, no cume da montanha ou nos mais altos céus, onde quer que ele acaso esteja, o homem que organiza de modo certo sua vida realizará o nirvana. Fecha aspas. Em contraste com o brahmanismo, que repousa firme na divisão rígida de 4 classes da sociedade indiana, o budismo demonstrou desde o início que era superior às distinções de classe e nacionalidade, e por isso pôde transformar-se numa religião mundial. Além do mais, não buscou uma rejeição meramente formal das divisões de classe, raça ou nacionalidade. Seria mais exato dizer que, desde que o objetivo final da religião e o núcleo da doutrina era o ensino da igualdade e dignidade a todos os homens e a aplicação desse princípio na prática, ela tinha por necessidade que transcender todas essas distinções, tanto na forma como no espírito. Conforme demonstra a história, a luz nascida das introvisões profundas do Buda foi capaz de brilhar muito além das fronteiras de qualquer dado grupo nacional ou racial e de iluminar a vida do homem através de todo o mundo e enchê-lo de esperança. Isso aconteceu não simplesmente porque a mensagem do budismo foi transmitida por homens e mulheres de uma nação
ou grupo racial a outro, mas sim porque o budismo encerra verdades universais que transcendem diferenças nacionais e é capaz de inspirar nos homens, em toda parte, a convicção de que a religião foi criada especialmente tendo em vista as suas próprias necessidades e anseios. Essa grandiosidade de sabedoria, essa amplidão e profundidade doutrinária e essa rejeição invariável de distinções de classe e estreitos conceitos raciais e nacionais é que dão ao budismo e ao cristianismo condições de serem chamados de religiões mundiais. E na tentativa de descobrir que poder e eficácia essas religiões possam ter para mudar o estado da sociedade moderna, são essas qualidades essenciais e não quaisquer considerações superficiais de prática ou dogma religioso que devem ser levados em conta.